Você quer entender até onde o sistema quer chegar com a denúncia contra Jair Bolsonaro? Assiste até o final desse vídeo que eu vou explicar meticulosamente para você tudo que está envolvido por trás dessa teia. Cada fio, cada parte, cada engenharia desse processo feito para assassinar a reputação e principalmente construir a imagem do Lula. Porque na política não existe coincidência. E exatamente no mesmo dia em que a popularidade do Lula despenca, a PGR ressurge com uma denúncia fabricada sob encomenda contra Jair Bolsonaro. A denúncia que eu já adianto para você, não tem pé nem cabeça, não tem o menor fundamento. Mas vamos começar com a pesquisa. Tá aqui, ó. Para na pesquisa mostra Bolsonaro à frente de Lula para 2026 e Michele Bolsonaro cresce. Ou seja, a pesquisa já apontava o declínio do Lula e a vitória de Bolsonaro no próximo ano. Só que, curiosamente, no mesmo dia, Paulo Gonet, aquele que foi nomeado PGR descumprindo a lista tríplice, ou seja, o Lula, ele fez uma PGR de coalizão, aparelhada ao governo, e não mais um órgão independente. O Gonet apresenta a denúncia contra Bolsonaro e mais 33 pessoas, mudando completamente a narrativa e o olhar das pessoas e, ao mesmo tempo, ignorando e passando um pano para o declínio do Lula. E vamos concordar, o que deveria ser um processo justo e transparente se tornou um processo midiático, um circo armado para assassinar a reputação de Jair Bolsonaro e perseguir opositores, ao mesmo tempo que tudo isso é utilizado para melhorar ou para buscar recuperar a imagem do Lula, criando novamente aquela velha tese já batida e superada da tentativa de golpe. O circo começa a ser armado quando o Alexandre de Moraes derruba o sigilo da delação de Mauro Cid e abre prazo para a defesa dos denunciados pela PGR. Só que acontece que os advogados não conseguiram até hoje acessar na íntegra a delação do Mauro Cid, ou seja, ninguém sabe o que está lá. E também ninguém sabe qual o teor do depoimento do general Freire Gomes e do brigadeiro Batista Júnior. Só que eu pergunto para vocês, sem acesso à prova, como que você vai exercer o direito à ampla defesa? Sua defesa já fica maculada logo na largada. Esse é um princípio básico de direito, que qualquer estudante de primeiro ano já aprende na faculdade, mas que vem sendo completamente ignorado, ou melhor, dolosamente vilipendiado. E vale lembrar que o Cid também foi grampeado. Tá aqui a notícia, ó. Moraes grampeou o telefone e monitorou o Cid após omissão em delação. Foi alegado que o Cid omitiu algum fato na delação, então o Moraes foi lá e determinou um grampo. E aí ele foi além, tá aqui, ó. Durante a audiência na qual Moraes ameaçou prender Cid, o ministro falou em efeitos contra a família do militar. E aí o Alexandre de Moraes exigiu esclarecimentos sobre omissões e contradições. Só que, vamos lá, você mencionar familiares para obter informações não parece a maneira mais ortodoxa e correta de você fazer a inquirição de uma testemunha. Parece mais a inquisição. E ali o Alexandre de Moraes ele deu uma bronca no Cid e deu uma última chance ao exigir sanar tais omissões. E eu vou colocando o link de todas essas informações na imprensa aqui, porque eu também não tô a fim de ser processado, vão concordar, né? E aí agora vem o julgamento de Jair Bolsonaro, que vai ser um verdadeiro divisor de águas, porque não se trata sobre um julgamento da culpa ou não do Bolsonaro, porque é evidente que não teve, mas sim é um divisor de águas sobre a existência de justiça e imparcialidade no Ministério Público e do próprio Supremo Tribunal Federal. E só para reforçar a situação caótica que nós estamos vivendo, juristas renomados como Celso Vilardi e Jucá, que já defenderam petistas no passado, aceitaram o desafio de expor a fraude jurídica que está ocorrendo nesse exato momento. Gente, não é sobre política. É sobre justiça. Essa fraude que está sendo criada ao redor de todo esse processo contra Jair Bolsonaro macula a integridade do nosso judiciário como um todo. Isso não é um processo que vem sendo conduzido com direito à ampla defesa, com direito ao contraditório, com devido processo legal. Não, isso é uma inquisição de cartas marcadas. E o mais absurdo disso tudo é ver o Paulo Gonet, nomeado pelo Lula, acusando Jair Bolsonaro de invasão na sede dos poderes, sem que exista uma única prova de que o Bolsonaro tenha enviado uma mensagem, incentivado ou agido deliberadamente, por ação ou omissão, para que aquilo tivesse acontecido. Não existe essa prova. Aí você está se perguntando, Rubinho, mas então que raio se baseiam essa denúncia? Pois é, se baseia na alegação de que o Bolsonaro não agiu para desmobilizar aqueles acampamentos depois da eleição. E aí eu digo para vocês, como que alguém vai ser condenado por algo que nunca realizou? Isso é justiça aonde? Se for para condenar alguém por não desmobilizar acampamento, vão prender o Lula, que nunca desmobilizou o acampamento do MST, então. E aí eles acusam o Bolsonaro de organizar essa tentativa de golpe com as Forças Armadas. Mas os próprios generais da Marinha e do Exército negaram essa acusação.
Ou seja, quem deveria testemunhar e atestar que aquilo aconteceu, falou, não aconteceu, o cara não fez isso. Então não tem crime. Inclusive, se o Bolsonaro estivesse organizando um golpe e fosse utilizar o exército, as forças armadas em geral, por que ele anteciparia a transição e passaria o controle das Forças Armadas para o Lula como ele fez? Faz sentido você entregar para o adversário a única instituição capaz de te dar poder e manter a paz na casa do golpe? Você vai dar para o adversário? Você dá o golpe com tanque de guerra, mas você deu a chave do tanque para o adversário? Não tem golpe. E a prova está aqui, ó, Poder 360. Bolsonaro nomeia indicado de Lula para comandar o exército. E vão concordar, eles precisam se decidir qual acusação vão mover contra Bolsonaro para sustentar essa tal aventura golpista que ninguém viu acontecer. Mas os absurdos não param por aí. O PGR diz que o Bolsonaro liderou 3 planos diferentes. O interessante é que como o cara lidera 3 planos de golpe, não executa nenhum. E quais são? No dia 15 falam de assassinato de inimigos. No dia 9 falam apenas de prisão. E aí qual é a verdade? Vai prender o Lula, vai assassinar? Que diabos ele vai fazer? Porque é tudo ali um plano, um maquiavélico, guardado numa pasta secreta, só que nada foi tirado do papel. A grande verdade é que isso não é justiça, isso é um circo acusatório. E quem está figurando como palhaço no picadeiro somos nós. Porque cabe, de alguma maneira, no meio de um ato golpista, que é um ato completamente violento e arbitrário, ter um vendedor de de algodão doce lá no meio. Se o cara tá dando golpe, o cara, ó, algodão doce, dá uma olhada aqui, ó. Se bobear, o sujeito daqui a pouco vai ser preso também, falar que ele tava dando algodão doce para financiar o golpe. Parece escatológico, mas diante de tudo que a gente tá vendo. Mas isso tudo, gente, é muito sério. A justiça, o devido processo legal. Quando você acusa, a parte que acusa tem que provar. Você sabe disso, você tá acusando, cadê a prova? Me dá a prova. Se não tem prova, cai o processo. Aí a oposição, o PT, usam isso para crucificar em praça pública o Jair Bolsonaro, sem que exista uma única prova capaz de arranhar a imagem da lisura dele quanto à transmissão do poder, gente, pelo amor de Deus. No campo do direito não pode haver um julgamento em que a culpa já está decretada sem mesmo ter instrução processual. O Ministério Público Federal criou a balela de que defende a democracia. Só que na verdade isso é balela. A denúncia cria um labirinto retórico para de alguma maneira dizer que quem questionou ou alegou qualquer coisa sobre o sistema eleitoral naturalmente incorreu em golpe. Uma coisa é certa, nesse exercício retórico a culpa foi torcida para caber dentro da narrativa e a culpa antecede a própria evidência. Segundo a denúncia do Gonê, ou você aceita tudo sobre o sistema eleitoral ou você incorre na tese do golpe. Simples assim. O que parece é que o Ministério Público Federal, especialmente o Gonê, se esqueceu que a democracia se fortalece justamente sobre o debate. E para haver debate tem que haver pontos antagônicos para serem discutidos. Essa é a essência da democracia e se sustenta no pilar da liberdade de expressar aquilo que você pensa, inclusive para criticar algo. E aqui tem outra falta grave, confundir correlação com causalidade. Porque se algumas pessoas manifestaram descontentamento com o sistema eleitoral, naturalmente elas incorreram na trama do golpe? Não faz sentido. Porque se a gente seguir essa lógica, qualquer grupo que eventualmente venha criticar o governo vai incorrer em crime organizado. O que era para ser uma investigação vira uma teoria para encaixar fatos dentro da narrativa que soa mais conveniente para o governo. E para piorar, a denúncia cria um sistema hierárquico dentre eles para colocar um grau entre todos como se fosse completamente hierarquizado e sistematizado, o que não era. A tese de que questionar o sistema eleitoral seria uma preparação psicológica é gravíssima. Eu explico por quê. Se isso fosse verdade, significa que qualquer crítica política pode ser criminalizada. E aí a gente abandona completamente a liberdade. Até porque a liberdade, que é um dos pilares da democracia, se torna suspeita. Mas os problemas não acabam na falha lógica. Eles se estendem para a própria aplicação do direito. Os crimes imputados exigem atos concretos e não apenas suposições. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não houve violência, grave ameaça ou qualquer fato. Tentativa de golpe, não teve ato executório. Organização criminosa, não há estrutura hierárquica voltada para crimes. O máximo nós temos articulações políticas dentro da legalidade. E aí chega o pior, responsabilizar os manifestantes do dia 8 de janeiro por atos que não foram perpetrados por eles, sem que haja sequer uma única prova de que eles facilitaram ou organizaram os ataques. E isso fere outro princípio fundamental do direito, a pena individualizada. E aí nós voltamos à capa da Folha. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR, sem comprovar. Mas o verdadeiro golpe está aqui, ó. STF confirma anulação de condenações de ex-presidente Lula na Lava Jato. E aí, gente, vamos lá. Em 2017 Lula foi condenado, 2018 condenado em segunda instância, 2019 condenação no STJ por unanimidade. 8 de novembro de 2019 o descondenado foi solto. 2021
teve as condenações anuladas pelo STF em 2022, foi eleito presidente. O golpe é esse. E aí o Toffoli na Lava Jato anula os processos contra o Palocci. E há anos eu venho dizendo, vai cair um por um, porque o Toffoli abriu o precedente. E aí tem o Barroso. Bolsonaro será julgado sem visão politizada. Tem vídeo, dá uma olhada. O processo penal, sobretudo, é prova. Se tem prova, você decide num sentido, se não tem prova, você decide no outro. É claro que há uma dimensão política em certos assuntos, mas a minha visão na vida e meus quase 12 anos no tribunal é tá certo, tá errado, tá errado. Portanto, a minha visão do direito em geral não é uma visão politizada, é uma visão fundada na integridade e no que é certo, justo e legítimo. Só que esse não é o ministro que afirmou na Uni que eles derrotaram o bolsonarismo? Tem vídeo também, dá uma olhada. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Só que é curioso também que havia um jantar entre os membros do STF e o Lula na véspera do indiciamento. E aí tá aqui, ó, STF é de jantar com Lula em meio às denúncias contra Bolsonaro, publicado em 18 de fevereiro de 2025. O golpe tá aí, cai quem quer.